Boa noite a todos e a todas. Vamos iniciar a nossa palestra sobre Gilca Machado, uma das poetas mais singulares da literatura brasileira. Sua escrita poética, densa, sensorial, hermética, faz amplo uso da metáfora, da imagem poética, dos jogos sonoros, aliterativos, da métrica e da sinestesia. E foi incluída pelos críticos literários no âmbito do simbolismo, que não se limita aos poucos autores incorporados ao cânone, como Alfonso de Guimarães, Cruz e Souza e, mais recentemente, Pedro Kilkerry. O nosso simbolismo atravessou a segunda metade do século XIX e permaneceu ativo até as primeiras décadas do século XX, destacando-se o trabalho de poetas como Gilca Machado, Cecília Meirelles, menos moderna do que simbolista, Hernani Rosas, Maranhão Sobrinho, Dario Veloso e outros poetas menos conhecidos, que Andrade Muricy reuniu em seu livro Panorama do Movimento Simbolista Brasileiro. Este simbolismo tardio, contemporâneo da Semana de Arte Moderna de 1922, e, no caso de Hilda Hilst e Lupe Cotrim, do movimento da poesia concreta, iniciado nos anos 50, pareceu a muitos críticos como anacrônico. Hoje, podemos discordar dessa opinião, motivada pelo conceito de linha evolutiva na poesia, deslocado pela pós-modernidade, e resgatarmos poetas injustamente rejeitados, por insistirem numa proposta estética sempre mal vista entre nós, aliás, desde o início do simbolismo no Brasil. Os motivos desse desprezo aos herdeiros tropicais de Rimbaud e Mallarmé nunca foram nobres. Os simbolistas brasileiros nasceram em estados periféricos, situados à margem do eixo parnasiano Rio-São Paulo, como é o caso do baiano Pedro Kilkerry, do amazonense Maranhão Sobrinho, dos catarinenses Cruz e Souza e Hernani Rosas, do paranaense Dario Veloso, para citarmos poucos exemplos. Nem todos pertenceram à elite branca masculina, como foi o caso do juiz de direito mineiro Alfonso de Guimarães. Alguns foram negros, filhos de escravos, como Cruz e Souza e Pedro Kilkerry. E outros mulheres, como Gilca Machado, Lupe Cotrim e Hilda Hilst. Claro, Hilda Hilst não foi sempre uma poeta simbolista. Ela experimentou várias coisas. Ao preconceito estético, que condenava as excentricidades sonoras, sintáticas, semânticas da poesia simbolista, somaram-se os preconceitos racistas e misóginos de uma sociedade, ainda hoje, fortemente excludente. Gilca Machado, mesmo vivendo no Rio de Janeiro, Gilca Machado, mesmo vivendo no Rio de Janeiro, sofreu com o preconceito e a exclusão por ser mulher, pobre, negra, empregada doméstica, sem educação formal e ainda por cima feminista. Foi uma das fundadoras do Partido Republicano Feminino em 1910
que defendia o direito das mulheres ao voto. A poeta carioca, uma mulher avançada para o seu tempo, tinha plena consciência de classe, como demonstra o seu poema Ode aos Trabalhadores, que apresenta a seguinte dedicatória: aos trabalhadores que construíram a cidade do Rio de Janeiro. Como poeta, chocou a crítica especializada de sua época por escrever poemas eróticos, em que o sexo é apresentado a partir de um olhar feminino, em versos como estes: e sinto, por senti-lo, tal prazer, há nos meus poros tal palpitação, que me vem a ilusão de que se vai abrir todo o meu corpo em poemas. Aqui ela faz uma junção do elemento erótico com o metalinguístico. Some-se a isso a modernidade radical de parte da obra de Gilca, como estes versos do poema Língua. Língua, lâmina, língua, labareda, língua linfa, coleando em deslizes de seda. Força inféria ou divina faz com que o bem e o mal resumas. Língua cáustico, língua cocaína, língua de mel, língua de plumas. Versos que recordam a escritura barroquista de um Haroldo de Campos. Como se não bastassem todas essas ousadias, a autora ainda escreveu poemas sobre o candomblé, numa época em que os terreiros eram invadidos e fechados pela polícia. Por todas essas razões, a autora foi excluída por décadas do cânone literário, das antologias e dos estudos de literatura brasileira, sendo reconhecida tardiamente. Suas obras completas tiveram 3 edições, a primeira em 1978 e as seguintes em 1992, organizada por sua filha, Eros Volúzia, e em 2017. Esta última, mais recente, organizada por Jamile Raim e publicada pela editora Demônio Negro. Perdão, deixa eu checar uma... Jamile Recaim. Esta última, mais recente, né, publicada pela editora Demônio Negro. A despeito de sua situação marginal na literatura brasileira, Gilca Machado recebeu a admiração e o apoio de Olavo Bilac, Mário de Andrade e Nelson Rodrigues, além de ser citada pelo poeta simbolista baiano Pedro Kilkerry, e indicada para a Academia Brasileira de Letras por Jorge Amado, em 1977, convite que ela recusou. Gilca Machado nasceu em 1893, na cidade do Rio de Janeiro, em uma família de artistas. Sua mãe, Teresa Cristina Muniz da Costa, era atriz, e seu pai, Hortêncio da Gama Souza Melo, poeta. Começou a escrever poemas ainda criança. Aos 14 anos de idade, participou de um concurso literário realizado pelo jornal A Imprensa, ganhando os 3 prêmios principais, usando diferentes pseudônimos. Quando foi revelada a sua identidade, os críticos ficaram escandalizados ao saberem que aqueles versos de teor erótico foram escritos por uma jovem mulher, e ela foi chamada de
matrona imoral. Anos mais tarde, a poeta carioca seria chamada por Agripino Grieco de Bacante dos Trópicos, enquanto Humberto de Campos aponta-lhe uma mentalidade de crioula e uma bizarra imaginação. Quanta imbecilidade! Lindolfo Gomes, por sua vez, escreveu que Gilca Machado padecia da tara da família, embora fosse menos vítima do sangue familiar do que do sangue do marido, que, segundo ele, a obrigaria a escrever aqueles versos escandalosos. Apesar de toda a incompreensão por parte da crítica, seu livro de estreia, Cristais Partidos, foi publicado em 1915, quando a autora tinha 22 anos. Nos anos seguintes, publicou os livros de poesia A Revelação dos Perfumes, Estados de Alma, Mulher Nua, O Grande Amor, Meu Glorioso Pecado, Carne e Alma, Sublimação, Meu Rosto e Velha Poesia. Este último publicado em 1968. Apenas pelo exame dos títulos dos livros, percebemos a ênfase erótica, sobretudo em Mulher Nua e Meu Glorioso Pecado, mas também a tensão platônica entre matéria e espírito, com o inevitável corolário, de origem cristã, do sentimento de culpa, nos títulos Carne e Alma e Sublimação. Estes são, aliás, alguns dos eixos temáticos de sua poesia, conforme veremos a partir da leitura e análise dos seus versos. No poema Silêncio, que integra o volume Cristais Partidos, temos uma composição dividida em estrofes de 6 versos, com métrica de 12 sílabas, e as rimas divididas na sequência ABC, ABC. Logo na primeira estrofe, a autora escreve: misteriosa expressão da alma das coisas mudas, silêncio, pálio imenso aos enigmas abertos, espelho onde a tristeza universal se estampa, silêncio, gestação das dores cruéis, agudas, solene imperador da treva e do deserto, estagnação dos sons, berço, refúgio e campa. Neste poema, quase abstrato, que tematiza o silêncio, uma das palavras favoritas de Mallarmé, que remete tanto à morte, ao vazio original anterior à criação, quanto ao espaço em branco da página, temos uma proliferação barroca de metáforas, apresentadas como tentativas paradoxais de definição do silêncio, o rebuscamento semântico e sintático, e um deliberado artificialismo, ao mesmo tempo que expressa a melancolia, que nas estrofes seguintes é associada à saudade. Nas estrofes finais, a presença da morte é ostensiva, em especial nas linhas pântano onde do mal desenvolvem-se os vermes, rio do esquecimento, funesto seio, esquife onde revejo as ilusões já mortas. O elogio da extinção, recorrente em Augusto dos Anjos e outros poetas simbolistas, deriva tanto da inadequação à sociedade
quanto das leituras do filósofo Arthur Schopenhauer, autor de livros como O Mundo como Vontade e Representação, em que a existência humana é apresentada como uma jornada dolorosa, devido aos incessantes desejos da mente que conduzem à frustração e ao sofrimento. Um mergulho no vazio, no nirvana budista, seria o antídoto à dor de existir, tema presente também em livros como Clepsidra, de Camilo Peçanha. O poeta simbolista baiano Pedro Kilkerry, em artigos sobre Gilca Machado, publicado no jornal A Tarde, da Bahia, em 1916, saúda a poeta carioca e o seu livro Cristais Partidos, relacionando-a com Baudelaire, com a fantasia, que é a saúde da alma, e com o paganismo, considerando que, abre aspas, a verdadeira arte é divinamente pagã, fecha aspas. Conforme escreve o autor baiano, abre aspas de novo, para o artista, avulta um supremo bem, a suprema beleza. A preocupação moral é diminutiva ao esteta, fecha aspas. Pensamento que ecoa ideias do romantismo expressas por Edgar Allan Poe, no ensaio O Princípio Poético, e que tiveram ressonância no prefácio do romance O Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, na teoria da poesia pura, de Paul Valéry, e em outras obras e autores da segunda metade do século XIX e das primeiras décadas do século XX. A autonomia da obra de arte em relação à moral, às ideias religiosas, morais ou políticas, significava, entre outras coisas, a primazia do estético sobre o social e ainda a defesa da criação artística de qualquer tipo de censura e mesmo perseguição policial ou jurídica. Vale a pena recordar que Baudelaire, Flaubert e White foram processados pela suposta obscenidade de suas obras. Em Gilca Machado, o autor baiano viu uma poeta de imaginação criadora livre, cuja personalidade estava em sua técnica, autora de uma obra original e densa, diferente de tudo o que se escrevia no Brasil naquela época, em que a poesia parnasiana ainda reinava soberana. Pedro Kilkerry escreve, abre aspas, o que todavia nos impressionou na senhora Gilca Machado foi a exuberante superioridade a grande número de poetas novos e escrever a língua melhor que a gente de boa cepa literária. Dizem-na como poeta discípula de Francisca Júlia e Emílio Menezes. Mas uma alma não é discípula de ninguém. Nada ela tomou emprestado com sentir ou pensar poeticamente. Fecha aspas, fim da citação. A extrema e radical originalidade de Gilca Machado, porém, não prescinde de uma tradição de ancestrais literários. E recordemos aqui duas frases de Jorge Luiz Borges. A poesia vem da poesia e o poeta escolhe os seus precursores. No caso de Gilca Machado, é inevitável pensarmos em Baudelaire, mas também em Mallarmé,
o poeta que mais influenciou o próprio Pedro Kilkerry. Também excluído do cânone literário brasileiro por seu suposto hermetismo. No poema Ânsia do Azul, de Gilca Machado, incluído no volume Cristais Partidos, temos, já no título, uma palavra típica malarmeana, o azul, que na obra do autor francês está associada às ideias de infinito, evasão ou fuga do real, conforme lemos nestas linhas de O Azul, l'azur, em tradução de Augusto de Campos. De um infinito azul, a serena ironia. Bela, indolentemente, abala como as flores. O poeta incapaz que maldiz a poesia no estéril areal de um deserto de dores. Em fuga, olhos fechados, sinto-o que espreita, com toda a intensidade de um remorso aceso, a minha alma vazia. Onde fugir? Que estreita noite, andrajos, opor a seu feroz desprezo. No poema de Gilca Machado, temos a mesma temática, o desejo de escape do cotidiano, das regras de convivência social, da mediocridade, e o mergulho no puro infinito. Mas a forma da composição é bem diferente daquela do mestre francês. Enquanto Mallarmé, simbolista de origem parnasiana, escreve impecáveis versos dodecassílabos, com as rimas divididas na sequência AB, Gilca Machado, por vezes, também cultora das técnicas convencionais de versificação, apresenta aqui versos de diferentes medidas métricas, de 2 até 12 sílabas, distribuídas em estrofes de 4, 6 e até 17 linhas, e uso livre das rimas, investindo mais na ênfase sensorial e sinestésica, conforme lemos aqui. A vossa cor sublime, sugestiva, onde há dedos de luz levemente a acenar. Por invencível sugestão cativa, a alma das coisas sobe e flutua no ar. Eu, como as coisas, sinto indefinidas ânsias, a atração do ignorado, a atração das distâncias, a atração desse azul, ao qual meu pobre ser quisera ser transportado, ver-se da terra exul. E que gozo sentir-me em plena liberdade, longe do jugo atroz dos homens e da ronda da velha sociedade. A messalina hedionda, que, da vida no eterno carnaval, se exibe fantasiada de vestal. A exaltação dos sentidos, o desejo de liberdade, de voar no infinito, numa dança mágica de êxtase, similar ao barco bêbado rambodiano, porém, esbarra em sua situação de gênero, etnia e classe social, que a submetem a uma posição secundária, numa sociedade patriarcal, racista e aristocrática, na época de transição da economia de monocultura cafeeira, destinada à exportação, para uma sociedade industrial. Nas estrofes finais do poema, Gilca Machado lamenta a sua situação de excluída e pária social nestas linhas. De que vale viver trazendo, assim, emparedado o ser. Pensar e, de contínuo, agrilhoar as ideias dos preconceitos sociais
nas torpes ferropéias. Ter ímpetos de voar, porém permanecer no ergástulo do lar, sem a libertação que o organismo requer. Ficar na inércia atroz que o ideal tolhe e quebranta. Ai, antes pedra ser, inseto, verme ou planta, do que existir trazendo a forma de mulher. É claro que ela escreve isso pensando na exclusão social. A poesia de Gilca Machado, embora elaborada num refinado artesanato semântico, por vezes hermético, nunca excluiu a reflexão existencial e o questionamento de sua condição de mulher negra e proletária, o que ficará mais evidente em composições posteriores da autora carioca, de ostensiva temática social. Em Estado da Alma, publicado em 1917, Gilca Machado mantém os temas apresentados em seu primeiro livro: o desejo erótico, a melancolia, a ânsia pela evasão, o mergulho no vazio, a utopia da arte. Porém, adensa a sua linguagem, radicalizando os processos metalinguísticos, em particular pelo uso da elipse, da metáfora e da sinestesia, em versos densos, enigmáticos, similares a certas peças de Hernani Rosas, Mário de Sá Carneiro e o Fernando Pessoa ele mesmo. Como acontece no poema intitulado Emotividade da Cor, uma das composições de maior elaboração formal dentro da obra da autora. Vamos ler agora. Emotividade da Cor, a Dolores Marques Kaplonch e a Miguel Kaplonch. Sete cores, sete notas erradias, sete notas da música do olhar, sete notas de etéreas melodias, de sons encantadores, que se compõem entre si, formando-se outras tantas cores, do cinzento que cisma ao jade que sorri. Há momentos em que a cor nos modifica os sentimentos, ora fazendo o bem, ora fazendo o mal. Em tons calmos ou violentos, a cor é sempre comunicativa, amortece, reaviva, tal a sua expressão emocional. Lançai olhares investigadores para a mancha dos poentes. Há cores que são ecos de outras cores, cores sem vibrações, cores esfalecentes, melodias que o olhar somente escuta, na quietude absoluta, ao sol se pôr. Quem há que ainda não tenha percebido o subjetivo ruído da harmonia da cor? A cor é o aroma em corpo e embriaga pelo olhar. Cor é soluço, cor é gargalhada, cor é lamento, é suspiro e grito de alma desesperada. Muitas vezes a cor ao som prefiro, porque a minha emoção é igual à sua. Parada, estatelada, dizendo tudo sem que diga nada, no prazer ou na dor. Olhe a cor, olhar a cor é ouvi-la, numa expressão tranquila, falar de todas as sensações caladas dos corações. No entanto, a cor tem brados, mas brados estrangulados, mágoas contidas, mudo querer. Ânsia, fervor, emotividade de desconhecidas vidas que se ficaram na vontade, que não conseguiram ser. Cores são vagas, sugestivas toadas.
Cores são emoções paralisadas. Nesta composição, Gilca Machado dialoga com o soneto das correspondências de Baudelaire e com o soneto das vogais de Rimbaud, estabelecendo relações entre as cores, os sons e os perfumes, ao mesmo tempo que aponta paralelos com as experiências emotivas. Cor é soluço, cor é gargalhada, cor é lamento, é suspiro, é grito de alma desesperada. Cores são emoções paralisadas. Podemos pensar em um registro, ao mesmo tempo, cromático e psicológico, em que a autora faz um estudo das alterações mentais e emocionais representadas por imagens inusitadas. Notável também, neste poema longo, elíptico, dividido em fragmentos, quase aforismáticos, de ritmo anafórico, separado por linhas pontilhadas, a estranheza de versos construídos pela repetição de palavras associadas a uma sucessão de metáforas, que formam bizarras definições, como acontece nesta estrofe. Rubro, loucura em cor, cor da loucura. Rubro, carne inflamada em êxtase de paixão. Rubro, o incêndio interior que o corpo me tortura, a constante tontura que me puseste na imaginação. A cor através a qual te vejo, num voluptuoso ensejo, a exteriorização do meu desejo. É a poesia erótica de Gilca Machado, porém, a que mais chamou a atenção dos leitores e críticos de sua época, que estranharam o uso dessa temática por uma jovem mulher, desafiando padrões morais e costumes literários de sua época. No poema Impressões do Gosto, por exemplo, nós lemos: os teus meneios são cheios de meus anseios. A tua dança é a exteriorização de tudo quanto sinto. Minha imaginação e meu instinto movem-se nela alternadamente. Minha volúpia, vejo-a, torça no ar, quando teu corpo lânguido, indolente, sensibiliza a quietação do ambiente, ora a crescer, ora a minguar. Numa flexuosidade de serpente, a se enroscar e a se desenroscar. Em tua dança agitada ou calma, os adejos, cheia de elastérios. Materializa-se minha alma, pois nos teus membros leves, quase etéreos, eu contemplo os meus gestos interiores, meus prazeres, meus tédios, minhas dores. Podemos comparar essa composição, escrita em versos livres e com ecos da Salomé, de Oscar Wilde, com algumas composições da autora portuguesa Judith Teixeira, também colocada à margem na cena literária portuguesa por sua suposta imoralidade. Judith Teixeira publicou em vida apenas 3 livros de poesia: Decadência, de 1923, Castelo de Sombras, de 1923, e Nua, Poemas de Bizâncio, 1926. E um de contos, Satânia, que encontraram forte resistência da crítica literária e mesmo do governo português, como decorrência de uma campanha da Liga de Ação dos Estudantes de Lisboa, uma espécie de MBL lisboeta, contra os, abre aspas,
artistas decadentes, os poetas de Sodoma, os editores, autores e vendedores de livros imorais. Fecha aspas, ponto. Sua obra Decadência foi apreendida e queimada, ao lado de outros títulos considerados obscenos, como as Canções de Antônio Boto e Sodoma Divinizada, de Raul Leal, prenunciando as fogueiras de livros acendidas pelos nazistas na Alemanha, 10 anos mais tarde. Judite Teixeira escandalizou a sociedade portuguesa pela temática erótica de sua poesia, em que encontramos, inclusive, referências ao lesbianismo, e também pelo seu comportamento, que estava em desacordo com o que se esperava de uma mulher lusitana, cristã e virtuosa na época. Casada com Jaime Levi Azencote, teve a união dissolvida por acusação contra ela de adultério e abandono do lar. A imprensa portuguesa, não menos conservadora e obtusa que a mídia brasileira atual, atacava os versos de Judite Teixeira, chamando-os de vergonhas sexuais e versalhadas ignóbeis. Marcelo Caetano, na revista fascistizante Nova Ordem, escreveu artigo depreciando a poeta portuguesa, a quem classificou de desavergonhada, saudando a incineração de seus livros. Quem sabe, em decorrência de todas as agressões sofridas, que recordam episódios da vida trágica de sua irmã espiritual, a poeta brasileira Gilca Machado, Judite Teixeira deixou de escrever de 1926 até a sua morte, em 1959, 33 anos depois. Fato, aliás, também similar ao ocorrido com Gilca Machado, que viveu 87 anos, mas que deixou de escrever de 1938 até a sua morte em 1980, renunciando à poesia. Fazendo um paralelo entre as duas poetas, vamos agora ler uma composição de Judite Teixeira, Venere Coricata, ante o quadro de Tiziano Vicelli. Risca-se numa luz esbraseada sobre uma pele negra e rebrilhante. A linha do seu corpo estonteante, recortando a nudez estilizada. Cintilações de cor avermelhada vêm envolver-lhe a curva provocante. E na boca perversa de Bacante agoniza uma rosa ensanguentada. Num amplexo quimérico cingida, revolve-se na luz enrubescida, em espasmos de luxúria irrealizados. Contorce-se num ritmo de desejos, e a luz vai-lhe mordendo todo em beijos, o seio nu, de bicos enristados. Para finalizarmos a nossa palestra, vamos mencionar o livro Sublimação, de Gilca Machado, publicado em 1938, que inclui poemas como Aos Heróis do Futebol Brasileiro, Ode aos Trabalhadores e Dança das Filhas de Terreiro, poema que leremos agora, por ser um dos primeiros registros na poesia brasileira de uma composição poética dedicada aos cultos de origem iorubá, antecipando em mais de meio século os trabalhos de Antônio Risério e Ricardo Aleixo. Então, vamos à leitura desse poema. Candomblé
cidade do Salvador. A Edilson Carneiro, dono de um grande pedaço de meu afeto, e de minha admirada Bahia. Dança de filhas de terreiro. O padê já terminou. Padê é uma cerimônia dedicada a Exu. O padê já terminou. Todas as feitas salvaram Bombogira, Embarabô, e se benzeram com a terra, e beijaram reverentes o pétreo assento de Exu. O babalaô Corima, dançando na roda das pretas que rodam, e o canto repetem. Por entre as espúmias camisas de renda, emergem pescoços elásticos longos, e espáduas se movem como asas aflantes num banho de sons. O terreiro é uma lagoa cheia de negros cisnes, paira por todo o ambiente um rumor, pulsação, rumor que não é apenas o que extraem mãos calosas dos grosseiros atabaques, mas o que elas evocam, rumor surdo, monótono, ritmai, rumor que me sugere o de um cronômetro incomensurável, marcando horas de eternidade. Ogum, Oxalá, Xangô, Oxóssi, Yansan e Emanjá. Ontando, elas chamam os seus orixás, e os seus cantos se alongam, se alargam, se elevam. Quem sabe até onde? Quem sabe até onde, se os morros que os ouvem procuram viver, e os vivos que os ouvem se põem a sonhar. Cantos de negros que aprisionais meus sentidos em cadeias macias de harmonias. Cantos de negros que despertais o passado e adormecestes tantas vezes minha infância. O batuque recrudesce e o babalaô corima, agora muito mais alto, caminhando para as feitas, de olhar parado e imperioso, caminhando para as feitas, que recuam e que avançam, indecisas e medrosas. Caminhando para as feitas, que estremecem, parecendo eletrizadas. Feitas aqui se refere às filhas de santo, que tiveram a cabeça feita no ritual de iniciação. Há um conflito de serpentes entre braços ondulantes e pulseiras de ouro e prata, que os envolvem chocalhando pela hipnose dos rumores. Vencidas, tontas no espaço, as negras as mãos agitam em transes de possessão. Recalques que se desnudam, novos eus que se projetam, caras que se transfiguram, envernizadas de suor, giram bambas as cabeças, as pernas são peões girando, e entre fugas e chegadas, almas e corpos supõe-se que se vão desagregar. E o batuque continua, alto e profundo, dir-se-ia vir dos dedos das estrelas, vir dos abismos do oceano, vir dos seios da floresta, vir dos longes de mim mesma, vir de cardíacas bulhas, vir do peito do Brasil. Muito bem, e com este poema terminamos a nossa conversa de hoje. Agradeço a todos e a todas pela presença e até a nossa próxima conversa.